São 4 horas e 16 minutos. A gente aqui no Expresso da Tarde tem debatido muito nos últimos dias a respeito da proposta de reforma tributária que está sendo discutida lá no Congresso Nacional. E o Expresso da Tarde hoje recebe o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, deputado que é presidente do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara. Conversa agora comigo, Gabriel Medina, e também com a Mariana Friedman. Deputado Reginaldo Lopes, obrigado por atender o convite aqui da TC Rádio. Como vai? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição para a troca de ideias e saberes em relação a um tema tão importante para o futuro do Brasil, que é a reforma tributária. Boa tarde, Reginaldo. Deputado, o senhor tem se reunido, nas últimas semanas com diversos membros de frentes parlamentares ali no Congresso. Essa semana o senhor se reuniu com a frente parlamentar do empreendedorismo. E nesse encontro, o senhor defendeu que setores de educação e saúde recebessem um tratamento diferenciado na proposta da reforma tributária. Queria começar a conversa com o senhor perguntando como isso funcionaria exatamente, deputado. Primeiro, eu quero dizer da necessidade da reforma tributária para o país. Nesta primeira etapa, a reforma dos impostos indiretos, impostos sobre consumo. É fundamental esta simplificação, essa unificação, porque, de fato, o país hoje não tem um sistema tributário de regras, tem um sistema tributário de exceções. São 460 mil normas, 1,5% a 2% do PIB na administração tributária, 80% do custo do Brasil, e, de fato, não tem transparência, nenhum cidadão, quando compra uma mercadoria ou um serviço, ele sabe quanto está pagando de imposto. Isso é uma vergonha. E é bom também dizer que é possível criar no sistema de tributação indireta um modelo mais progressivo, ou seja, quem ganha mais paga mais e quem ganha menos paga menos. É possível. É bom lembrar que a ampla maioria do povo brasileiro não paga imposto de renda e, portanto, a reforma do ponto de vista do consumo indireta, ela interessa muito ao Estado brasileiro. Por quê? O PIB brasileiro, a composição da riqueza no país, mais de 70% vem do consumo das famílias. Então, quando tributa de maneira obscura, uma alíquota muito alta, um consumo, nós estamos prejudicando aqueles que gastam quase 100% dos seus recursos, da sua renda no consumo, Então, a transparência, a simplificação, a não judicialização, porque nós temos hoje um PIB de contencioso, 6 trilhões, e temos uma renúncia fiscal de mais de 700 bilhões ano. Todos esses recursos que nós perdemos, o Estado brasileiro perde, o povo brasileiro perde, eles foram embutidos na mercadoria ou no serviço. Portanto, isso é muito injusto contra o contribuinte. Então, nós queremos, de fato, modernizar o sistema e fazer esse avanço. Do ponto de vista da minha defesa na frente parlamentar do empreendedorismo, nós estamos dizendo o seguinte: é importante educação e saúde receber aquilo que nós falamos de tratamento diferenciado, favorecido. E tem várias formas. Nós podemos ter uma alíquota especial do IVA, que a ideia é unificar e criar o imposto de valor agregado, não cumulatividade plena, ou seja, tudo que o setor produtivo ou o setor de serviço pagar na cadeia anterior será acreditado no recolhimento do imposto. Então, nós não vamos ter mais imposto em cascata, o efeito cascata. Hoje é um sistema de cumulatividade plena, então nós vamos avançar muito esse sistema. Então, mas para esses setores, nós entendemos que é importante uma alíquota especial, uma alíquota de equilíbrio, pode ser um caminho, mas para além da alíquota de equilíbrio, uma alíquota especial, nós podemos também
devolver para os mais pobres, né, para aqueles que ganham menos, o recurso que eles gastarem na saúde e na educação, na modalidade cashback, ou seja, acabou de pagar o imposto, devolve imediatamente aquele imposto pago no cartão para aqueles mais pobres, com menor poder econômico. Deputado, o setor da agropecuária, ele tem se mostrado um pouco reticente em relação à alíquota única na reforma tributária. Inclusive, ontem mesmo, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, disse que não ia aceitar uma alíquota única na reforma tributária. Qual que é a alíquota em consenso para o imposto sobre valor agregado? E o senhor tem enxergado resistências de alguns setores sobre a reforma? A alíquota de referência, a alíquota única para o setor de serviços e para o setor de mercadorias, né, de bens, ela vai depender da média de funcionamento dos 2 primeiros anos. Por quê? O nosso grande compromisso é não aumentar a carga tributária. Então, como eu acredito que o Brasil vai crescer de 1,5% a 2% ao ano por causa da reforma tributária, porque você vai criar um sistema de incidência plena de cobrança, né? Não separando mais mercadoria e serviço. Então, nós também vamos enfrentar a sonegação, porque a tributação de incidência plena aumenta a arrecadação, isso vai permitir a economia crescer, portanto, nós podemos, inclusive, reduzir essa estimativa, que hoje está na casa de 25% de imposto de valor agregado. Porém, é bom dizer que teremos um modelo de não cumulatividade plena, né? Então, 25%, mas em todas as fases da produção dos bens ou dos serviços serão debitados, né, no ato do recolhimento. Hoje, ninguém sabe o que está pagando. Segundo, nós queremos também, e você fez a pergunta bem objetiva nesse sentido, eu quero dizer que 25% sem a incidência do tributo, porque hoje nós pagamos tributo com incidência do próprio tributo, né? Ou seja, o tributo está também embutido na mercadoria, né? Isso significa não 20%, isso significa 20%, né? 25% tributado por fora e não por dentro. Isso significa que nós estamos falando de uma alíquota de 20%. Então vai ter redução de carga tributária comparado com a atual carga tributária existente. Certo. Deputado, aqui a TC Rádio, né, é uma rádio voltada para o investidor. Temos muitos ouvintes que estão mandando perguntas aqui para o senhor, que são pequenos empresários e tudo mais. E muitas perguntas que chegam aqui, deputado, é a respeito sobre a tributação de dividendos. Isso tem sido discutido dentro do grupo de trabalho? Outra pergunta que chega também é a respeito da tributação dos dividendos para os pequenos investidores. Como que isso tem sido debatido? Se há esse debate dentro do grupo de trabalho da proposta? Não. Por quê? Nós alinhamos a reforma tributária em 2 etapas. A primeira etapa, que eu tenho orgulho de coordenar, é em relação ao imposto sobre consumo. A segunda etapa, que nós vamos modernizar o nosso sistema tributário sobre renda e patrimônio. Então, nesse primeiro semestre, a nossa atenção é modernizar, né, o sistema de tributação indireta sobre o consumo, unificando 5 tributos em um único tributo de valor agregado. Então, nós não estamos tratando, nesse momento, sobre a tributação de lucros e dividendos. Num segundo momento, é evidente que o Brasil terá que tratar sobre lucros e dividendos. Por quê? É inaceitável, né, que um trabalhador hoje que ganha um salário e meio, 1.900 e poucos reais, eles estão pagando imposto de renda. E quem recebe milhões de lucros e dividendos não pagam. Agora, é evidente que para fazer essa segunda reforma,
e tributar lucros e dividendos, nós também temos que compreender que o Brasil tem uma alta carga tributária na pessoa jurídica. Então tem que ter ali um deslocamento de incidência tributária. Desloca da pessoa jurídica para lucros e dividendos. E tem que ter progressividade. E tem que ter uma alíquota de isenção. Então, é um segundo momento. Nesse primeiro momento, nós não vamos tratar da reforma sobre renda e patrimônio. Certo. O deputado, o ministro do Trabalho, o Emprego, o Luiz Marinho, ele defendeu também recentemente que, ao lado do debate sobre a reforma tributária, ocorra também a discussão sobre a desoneração da folha de pagamento. Qual que é a opinião do senhor? O senhor acredita que esse debate estará também dentro da proposta nesse momento ou não? Como que o senhor avalia se é necessário ou não tratar já desse tema com o governo, deputado? Olha, nós estamos tratando da reforma tributária. A desoneração da folha de pagamento em outro momento. Agora, se o governo entender que é importante aproveitar a PEC da reforma tributária para tratar da folha de pagamento, é um caminho, da desoneração da folha de pagamento. Uma coisa eu quero aqui falar do ponto de vista dos meus conceitos. Primeiro, nós tributamos muito mal. Nós temos o pior sistema tributário do mundo e tributamos muito mal. De maneira muito indireta, muito regressiva e de maneira muito injusta. Primeiro, o tributo, arrecadamos 50% de toda a arrecadação via consumo. Isso é um crime contra a economia popular, contra os mais pobres. Assim, o segundo absurdo é que nós tributamos também muito a folha de pagamento. A folha de pagamento, em especial dos setores intensivos de mão de obra. Os empreendedores que empregam gente, como diz o Papa Francisco, a tecnologia é a favor da humanidade e não a humanidade a favor da tecnologia. Carta a Roma sobre a ética na tecnologia artificial, na inteligência artificial. A terceira questão é que também nós não devemos tributar os investimentos, o capital de investimento. Nós não devemos tributar exageradamente a pessoa jurídica para permitir que ela possa fazer reinvestimentos, ao invés de ficar distribuindo lucros e dividendos sem pagar imposto de renda. Então, é evidente que nós temos que tratar dessas matérias, desses tributos. Mas agora nós estamos concentrados na questão do imposto sobre consumo. A folha de pagamento, eu defendo. Eu acho que se o setor emprega muita gente, a gente deve fazer tudo para desonerar. Não é fácil, porque a grande parte o que onera uma folha de pagamento também são direitos previdenciários e direitos trabalhistas, Mas nós podemos criar, talvez a União, no futuro breve, algum tipo de política que possa compensar essa desoneração, do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista previdenciário, mas o excesso de arrecadação, talvez com o fim da sonegação, pudesse então compensar essa desoneração. É possível encontrar caminhos para a gente também privilegiar e diminuir o imposto sobre folha de pagamento. Deputado, outras perguntas que chegam dos ouvintes que estão acompanhando nossa conversa aqui na TC Rádio, nosso ouvinte, que é o Ike Grafista, que sempre participa com a gente, ele questiona o senhor a respeito da Zona Franca de Manaus. Como que fica a Zona Franca com a reforma tributária? Sei que, inclusive, o secretário Bernardo Api tem se encontrado com representantes do Amazonas sobre esse assunto. Alguns representantes eles querem garantias à Zona Franca, deputado. Então, primeiro nós vamos cumprir contratos. Mesmo para aqueles estados que têm incentivos fiscais, não para os estados que promoveram, mas em especial para as empresas que receberam, e de acordo com a Lei Complementar 160, esses benefícios terminarão em 2032. Esses benefícios custam ao consumidor, porque nós temos que ter um conceito. Quem paga o imposto sobre o consumo? É o bolso do cidadão, é o consumidor, não é o setor produtivo. Então, de fato, você concede incentivos, mas ele acaba embutido no produto, como também o contencioso. Vai para a justiça, porque o sistema é confuso, é de exceções, é 1 trilhão por ano, mas está embutido no produto, na mercadoria ou no serviço. Isso é muito prejudicial ao país, Alguém está ganhando com essa confusão. Então, nesse sentido, nós temos que dar transparência e modernização. Mas nós vamos respeitar todos os contratos das empresas que receberam incentivo,
e programaram a sua atividade. Então, nesse sentido, nós vamos criar um fundo de desenvolvimento regional e durante os próximos 9 anos, 6 anos, 7 anos, dessa transição até 2032, esses recursos vão garantir a compensação a essas empresas. E também parte desses recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional serão aplicados para políticas bem estruturadas, modernas, de incentivo fiscal. Porque, vamos ser bem sinceros, no passado, as políticas de incentivos fiscais tinham alguma funcionalidade, mas agora ela perdeu essa funcionalidade, porque todos os estados estão promovendo políticas de incentivos fiscais, de renúncias fiscais. E isso tem transformado o nosso modelo federativo num modelo muito de concorrência, muito de competição. E nós somos uma república federativa do Brasil. O nosso modelo devia ser de colaboração. Então, essa política atual, ela está esgotada de incentivo fiscal. Nós temos que buscar um mecanismo mais moderno, mais novo, de fazer o desenvolvimento do Brasil de maneira uniforme, permitir que todas as regiões possam ser potencializadas do ponto de vista das suas vocações econômicas, locais, regionais, e utilizar esse mecanismo mais moderno para estabelecer uma política colaborativa federativa aonde todos ganham e não aonde todos perdem. Então, acho que está esgotada essa renúncia fiscal. A Zona Franca de Manaus é um capítulo à parte. Foi prorrogado os seus benefícios para 2073, até 2073. Então, nós temos que pensar essa transição e o Fundo de Desenvolvimento Regional tem que estabelecer uma política de compensação para a Zona Franca de Manaus. Isso está sendo elaborado, está sendo pensado, esta política, e ela será debatida e discutida com o governo de Manaus, com as bancadas do Norte e também do Amazonas, para a gente pensar uma política. A região Norte e a região Amazônica é um potencial da biodiversidade, da economia 4.0, do bioinsumo extraordinário. Então, nós podemos pensar uma política que está vinculada à indústria 4.0, a indústria verde, a indústria de transição ecológica e ambiental. Mas, deputado, acho que o ouvinte também ele quer saber, a reforma tributária, a proposta em si, ela decreta o fim da Zona Franca de Manaus? Não, ela garante o contrato e a Constituição até 2073 estabelece uma transição. Vamos ser sinceros, sem uma reforma tributária, essa renúncia fiscal que prejudica a todos, não da Zona Franca de Manaus, mas a guerra fiscal estabelecida no país, que tem uma data para terminar, 2032, ela não será extinta e acaba prejudicando a economia ser competitiva, a economia brasileira, o Estado brasileiro. Sem uma reforma tributária que unifica e a União assuma a responsabilidade de garantir essa transição, garantir respeito a esses contratos e a esses benefícios que estão vinculados à CNPJ, à empresa, não aos setores econômicos, e criar uma nova política para setores econômicos e para algumas regiões, até para municípios. Sem essa reforma, isso não é possível, isso não vai acontecer. Nós vamos continuar sendo um modelo federativo falido, de concorrência, de competição e não colaborativo. Então, essa política está esgotada. A Zona Franca de Manaus é um capítulo à parte. Perfeito. Deputado, para a gente finalizar, o senhor estima que o grupo terá os trabalhos encerrados até quando? O senhor enxerga alinhamento no Congresso para aprovação ainda esse ano da reforma tributária? Estamos trabalhando para esse alinhamento. Ontem nós reunimos com o presidente da República, o nosso ministro, vice-presidente, ex-governador Geraldo Alckmin. Também reunimos à noite com o ministro da Articulação Política, ministro Alexandre Padilha. Nós estamos trabalhando no calendário até o final de maio, entregar o relatório ao plenário da Câmara dos Deputados. E precisamos alinhar. Essa é uma reforma que não é da Câmara dos Deputados, não é do Senado. É uma reforma que é do Estado brasileiro. Isso não é reforma de governo, é uma reforma de Estado. E esse alinhamento, Câmara, Senado, é fundamental esse alinhamento. Como também
o alinhamento com o governo federal. Pela primeira vez, o presidente da República apoia esta reforma, através do seu ministro Fernando Haddad, através da Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária, Bernardo Api. Todos os setores produtivos, a priori, ressalvado os destaques, apoiam a reforma. Todos os entes federados, Estado, município e União, têm disponibilidade federativa a favor da reforma. Então, nós temos que ter capacidade nesse GT de alinhar esses prazos, alinhar a política, as duas casas, de construir estas convergências para a gente garantir que essa matéria chegue ao plenário e tenha condições objetivas de ser votada. Eu tenho certeza, esta matéria, chegando ao plenário, nós vamos votá-la com mais de 400 votos na Câmara dos Deputados. Deputado, só para encerrar mesmo, assim, aproveitando essa fala do senhor, tem sido muito divulgado e debatido uma eventual dificuldade que o governo tem tido em ajustar as bases dentro do Congresso. Isso preocupa o senhor para o andamento da proposta? Eu acho que esta proposta, primeiro que o governo vai alinhar a sua base, né? É um processo em construção de diálogo permanente pelo ministro Alexandre Padilha, pelo próprio governo do presidente Lula, pelas suas lideranças. Mas, independente desse alinhamento, eu tenho convicção que esta reforma, ela ganhou essa característica de ser uma reforma do Estado brasileiro, com esses alinhamentos, porque chegou a hora do Brasil ter um sistema tributário vinculado com as boas práticas internacionais. Nós temos 195 países filiados à ONU, a Organização das Nações Unidas, e desses 195 países, 174 países praticam no imposto sobre consumo um único imposto de valor agregado, com algumas particularidades, lógico, com alguma diferenciação em alíquota, isenções, mas nós podemos fazer um bom imposto sobre consumo, moderno, atualizado, porque nós podemos beber na fonte desses 174 países. E é um modelo que não vai romper a autonomia federativa, muito pelo contrário, vai fortalecer, vai ser um modelo unificado, né, de tributação, mais de gestão compartilhada, com distribuição simultânea da arrecadação, partilha e cobrança simultânea da arrecadação e da cobrança, com um modelo que possa também devolver os créditos para aquele setor que tiver direito a crédito, que hoje não recebem, e também com um modelo que vai, a hora que o empresário, o contribuinte vai pagar, vai recolher o imposto, ele vai creditar, um modelo que não tem tributo em cascata, ou seja, não vai permitir mais a cumulatividade, né, do sistema, porque quando todos pagam menos. Essa reforma, o Brasil cresce e todos ganham. Então, estou muito convencido da importância. Deputado, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Obrigado por atender o convite da TC Rádio. Um grande abraço ao senhor e até uma próxima. Eu agradeço. No dia 11 de abril, nós vamos anunciar algumas convergências pelo nosso relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, e me coloco à disposição para a gente conversar a partir da construção dessas convergências, e aí sim podemos voltar a dialogar para a gente dar a boa notícia à sociedade brasileira, se de fato nós estamos avançando e estamos próximos da aprovação e da modernização do nosso sistema tributário, nessa primeira fase, em relação aos tributos indiretos, tributo sobre consumo. E aí, curtiu esse conteúdo? Você pode acompanhar muito mais ao vivo aqui no YouTube do TC, no Expresso da Tarde, de segunda a sexta, a partir das 4 horas. A gente se encontra lá.